Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4. Eu vou começar uma série de mensagens baseadas nesse tema, um tema que eu entendo ser extremamente necessário a ser tratado com a igreja. Intitulei essa mensagem da seguinte forma: Atos capítulo 4, dos versos 32 ao 37. Uma igreja sendo igreja. Mas que tema é esse, Jesus? Eu já andei pregando aí alguns dias sobre isso, e às vezes me parece que a igreja precisa de um despertamento, né? de um novo tempo com o Senhor, né? Com uma nova fase, com uma nova perspectiva, com uma nova visão, né? Me parece que estamos, o bispo falava hoje pela manhã, né? São tantas coisas, tantos compromissos, né? Tantas lutas, tantos achismos nossos, né? Entendimentos, teologias e tudo mais, que acabamos deixando de lado aquilo que é necessário como cristão, como discípulo, sermos, né? Eu estou numa pegada lá no Ministério de Homens. Atenção, homens, eu não vou sossegar, eu não vou parar enquanto todo homem nessa igreja não for um discípulo, né? Essa é a direção de Deus para a vida do Ministério de Homens, né? E eu creio que para toda igreja em Cristo Jesus, igreja de Nova Vida em Colubandê. Atos capítulo 4, verso 32, vai dizer assim: da multidão dos que creram, olha só, gente, o que diz aqui a palavra, o que eram esses homens que creram: era um o coração e a alma. Isso é igreja. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o que, igreja? Abundante graça. Isso é igreja. Pois nenhum necessitado, olha o que diz aqui: pois nenhum necessitado havia entre eles. Não é que ninguém precisava de nada, não, pelo contrário. A cada necessidade, a cada pedido de oração, a cada pedido de alguma coisa que lhe era necessário e básico para o seu dia, não havia ninguém que não houvesse o apoio da mão da igreja. E quem é a igreja? Eu e você, não a instituição em si. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, nada além, mas o que cada um precisava. Era a igreja quem cumpria. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, de que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Deus, está lida a tua palavra, Pai. A minha oração nesta tarde é que o Senhor venha conduzir este culto como tem feito desde o início dele, para que o Senhor venha falar a sua vontade ao teu povo, aqueles que aqui se encontram. Vontade essa, Pai, que é perfeita, que é a melhor, que é agradável, que é boa para nós, não as nossas, Pai. Nos ajuda como igreja a ser conduzido, Pai, a um tempo de renovo na tua casa, e que não sejam mais as nossas necessidades apenas, mas em um todo, como esta palavra aqui lida, não haja necessitado, não falte obreiros, não falte o erguer da mão de cada um, Pai, para que todos aqui sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. Isto é ser igreja.
É isso que nós queremos aqui nesta tarde entender. Fala conosco, Pai, nos ensina, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Esse aqui é um dos comentários, feitos por Lucas a fim de descrever a igreja em cada novo momento, em cada desafio que ela viveu. Só que para o nosso desafio aqui hoje, na nossa vida, eu entendo que é importante lembrar o que estava acontecendo aqui nesse momento, dessa passagem, ocorrendo neste contexto, pois isso aqui vai nos ajudar nesta tarde aqui a entender quais são as ênfases, os tópicos desta descrição aqui citada biblicamente, Aqui a cura do paralítico na porta do templo havia acontecido. Havia também nesse momento a prisão ocorrida de Pedro e também de João. Haviam aqui um tempo de ameaças sofridas para que eles não mais anunciassem o evangelho de Jesus, ou seja, havia aqui uma guerra, uma batalha inclusive espiritual. A oração da igreja também, eles estavam aqui pedindo intrepidez, coragem para pregar e confirmar a palavra mediante aos sinais que Deus estava entregando aqui nesse momento a vida deste povo, e o anúncio de que eles foram novamente cheios do Espírito Santo. E quando eu falo cheio do Espírito Santo, é um anúncio que é a vontade do Senhor nosso Deus, Quanta alegria estará no coração de Deus se nós sairmos daqui tocados por uma palavra, por um louvor, por uma oração, e sairmos diferentes da forma em que nós entramos, sairmos cheios do Espírito, sairmos com uma visão diferenciada em relação ao que é evangelho, ao que é igreja, ao que é beleza da igreja, o que é a estrutura da igreja, Porque muitas das vezes pensamos que estrutura é ministério, são quantidade de pastores, diáconos e líderes. Não. Neste contexto aqui, Lucas passa a descrever as características visíveis de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ou seja, que nesta tarde se cumpra a vontade do Senhor e saiamos daqui cumprindo o meu papel, cumprindo o seu papel, homem de Deus, mulher de Deus, o seu papel como igreja. Essa é a vontade do Senhor, E a primeira coisa que eu preciso falar, quando eu falo sobre igreja, quando eu falo sobre Espírito Santo, quando eu falo sobre ser igreja, a primeira lembrança que eu tenho é a palavra unidade, comunhão. Palavra essa difíceis nos dias de hoje. Eu não falo só comunhão e unidade na vida da igreja, não. Eu falo sobre unidade na família, na casa, no lar, na parentela. Eu falo de unidade no trabalho. Eu falo de unidade diante das lutas que se levantarão, não só nas nossas vidas, mas naqueles que nos rodeiam, E o verso 32 vai dizer assim: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma. Isso é para pensar. Se Deus for sondar o coração de cada homem e de cada mulher aqui, cada um vai lembrar das suas necessidades, dos seus afazeres, compromissos, batalhas, lutas, Mas aqui diz que essa multidão que cria em Jesus estava com o coração tão ligado um no outro que era só uma alma, uma só alma. Essa é a primeira característica que encontramos num servo de Deus, numa pessoa que se diz um discípulo do Senhor. Mesmo ele sendo milhares, todavia o coração e a alma estavam unidos, ou seja, firmemente unidos. Mas quando na igreja um alvo, uma meta é colocada, isso é interessante, alguma coisa se levanta e a liderança coloca aí uma visão para ser cumprida por toda a igreja, aí começa cada um a puxar para um lado.
Mas para que isso? Mas por que isso? Mas por que agora? Por que assim? Por que 10 convites? Por que não 5? Por que a festança? Por que isso? Por que a obra? Meu Deus, é tanto comentário. Por que esse método? Por que esse trabalho? União que não era só uma palavra, união em que se demonstrava em ações, em atitudes. É isso que eu creio que nesta tarde Deus queira nos colocar, nos posicionar diante de uma mudança, diante da santa ceia do Senhor, diante do renovo, diante da autoavaliação que a Bíblia nos recomenda fazer antes de ceiarmos, ou seja, de sentarmos a essa mesa, a este manjar espiritual que diz a palavra do Senhor, que haja uma reflexão, uma autoavaliação. Comece a examinar quem você foi hoje, não precisa ir muito longe não. Comece a examinar os seus atos, as suas escolhas, a sua colocação, a sua posição, inclusive diante de Deus, hoje, porque nós falamos que somos crentes, viemos ceiar ao Senhor, viemos conduzir aqui um tempo no qual diz a palavra que precisa acontecer, que é a lembrança da morte de Jesus Cristo. Não adianta falar em unidade e sair daqui da mesma forma que entramos. Isto era fruto da presença do Espírito Santo na vida daqueles homens e mulheres, ou seja, daqueles crentes. O mesmo Espírito influenciando o pensar, influenciando o sentir daquela igreja. Eu não sei o que você sentiu nos louvores aqui que foram ministrados. Mas eu senti a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Senti de uma forma a me tocar. Senti de uma forma a me comover e me levar a um choro que não é um choro apenas de tristeza, pelo contrário, mas da presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos olhar esse encontro aqui na igreja de uma forma diferente. Precisamos sair da nossa casa entendendo que o tempo que aqui passamos nesta igreja não é um tempo onde apenas sentamos e ouvimos uma palavra, não. É um tempo de alimento, é um tempo de renovo, é um tempo onde somos fortalecidos a cada dia, a cada palavra pregada, a cada louvor entoado, a cada oração feita nesta igreja. Mas saímos da igreja como se fosse um encontro social, pessoal. Saímos da nossa casa em dúvida se vou ou se não vou. Assiste o jogo do Flamengo hoje ou vou para a igreja que tem Santa Ceia? É o Mengão. Há um jogo, mas há uma batalha espiritual aqui nos aguardando, e o exército sou eu e você. A prioridade precisa ser a casa do Senhor. A prioridade precisa ser esse tempo, esse momento. Mas parece que diante do que nós vivemos, do cansaço físico, das outras coisas e compromissos, parece que vamos a cada dia colocando isso em segundo, em terceiro, em quarto plano, e vai havendo esfriamento e unidade que nada. A unidade vai ficando em segundo plano. Todos eles aqui olhavam para Jesus e por isso eram feitos irmãos. Entenderam o que eu falei? Eu não olhei para o irmão do lado, eu não olhei para o pecado do irmão do lado, eu não olhei para a história da vida do irmão, não. Eles aqui olhavam para Jesus. Independente de quem estava pregando, independente de quem estava ministrando,
Independente do que acontecia naquele lugar, os irmãos olhavam para Jesus. Mas nós estamos sempre a olhar para o bispo, para os pastores, para os irmãos, para os diáconos, para os líderes. Mas aqui eles olhavam para Jesus. Mas por que então eles olhavam para Jesus? Porque eles se sentiam como irmãos. Chegamos na igreja, sentamos, nem cumprimentamos. E se cumprimentamos, é aquele cumprimento assim informal e prático, paz. Nem sabemos o nome do irmão. Nos referimos a ele como irmão e como irmã. Às vezes alguém que está do teu lado, às vezes você mesmo está numa dependência no qual precisa de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra de ânimo, de esperança, precisa de uma palavra de Deus, e Deus quer te usar, mas pouco temos feito. Essa é a verdade, é isso que eu vejo. Aqui, quando eu leio isso e ouço um só coração, uma só alma, eu entendo que nada mais poderiam separá-los, nada. Eu disse nada. Agora você está numa liderança de ministério, você tem uma linha de trabalho, e se você muda um pouquinho para a esquerda ou para a direita, meia dúzia já sai. Se uma meta, se um foco, se uma proposta é colocada como igreja, como ministério, já começam os burburinhos. Quem nos uniu foi Jesus Cristo. Talvez eu nem precisasse falar isso, se víssemos na igreja essa unidade, essa união. Aqui eles olhavam para frente e podiam continuar unidos, pois um dia haviam esses homens e mulheres colocado as suas metas pessoais aos pés da cruz. Eu tenho metas, tenho sonhos, tenho projetos para mim, para minha família, para o meu filho, mas eu não sei se elas serão cumpridas ou se eu terei em tempo condições de realizá-las. Mas uma coisa eu escolhi, é colocar todas elas aos pés da cruz do Senhor, porque isso é o que diz Deus para nós. Esses homens buscavam as suas metas, e eram todas elas as mesmas, as metas do Senhor Jesus Cristo. Mas só estamos preocupados com a nossa agenda, com os nossos compromissos, com os nossos afazeres. Mas e as metas que Jesus quer fazer através da sua vida? As metas que Deus tem falado ao seu coração em relação à sua família, à sua parentela, aguardando de você uma postura diferente, um exemplo, um modelo, uma face diferente. Mas pastor, é muito difícil. A minha família é muito difícil. Todas as nossas são. Mas é uma meta de Jesus, que é salvar todos eles. Mas estamos preocupados com os almoços, com os passeios, com os aniversários, com tudo, mas não abrimos a nossa boca para falar de Jesus, nem na nossa casa. Essa é a verdade. Eu vou à igreja hoje porque hoje é o culto da Santa Ceia e eu não posso faltar. Amém. Mas antes disso, há metas que Deus quer colocar no nosso coração e nos fazer lembrar, nos fazer restaurar, nos fazer reviver. Aquela meta lá do primeiro amor, aquele encontro que tivemos com o Senhor nosso Deus, e queríamos estar sempre na casa do Senhor, servindo, aprendendo, colhendo. Eu falo da unidade que é fruto
fruto de um esvaziamento pessoal. Antes de ousar ceiar ao Senhor nesta tarde, se esvazie de tudo, todos os seus projetos, de todos os seus sonhos, de todas as suas vontades, e se encha do Espírito Santo de Deus, da vontade dEle, da condução dEle, daquilo que Ele quer fazer e falar através de nós. E quando eu falo nós, não é a igreja do Colubandê, estrutura ministerial, não, eu falo de nós, eu e você. Há pessoas no seu trabalho que querem e precisam ser impactadas pelo Senhor. Há pessoas no seu ministério que estão lá, te olhar, te observar, e uma decisão sua pode levar alguns à perda total da sua fé em Deus. Já pensou nisso? Que haja um esvaziamento pessoal aqui nosso, nessa tarde. Que as nossas razões sejam colocadas de lado. Porque nunca haverá unidade enquanto eu não depor aos pés da cruz. É este o momento, Santa Ceia é isso. Aos pés da cruz. Coloque o seu jeito, coloque a sua cultura, coloque a sua teologia, coloque o seu cargo, coloque a tua sabedoria, o seu entendimento, coloque o teu eu nesta tarde aos pés da cruz e seja assim cheio do Espírito Santo. É assim que eu entendo, porque unidade, como eu já disse, é o sinal do senhorio de Cristo na sua vida. Se você não faz parte de um ministério, se você não coloca a sua vida, se você não serve a Cristo, que unidade é esta? Que igreja é esta? Ah, mas eu tenho os meus motivos, eu estou insatisfeito, eu tenho muito o que fazer, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho muito trabalho. A unidade é o sinal, a unidade é o sinal do senhorio na tua vida, não do teu senhorio, não do teu domínio, mas do senhorio de Deus. Há uma prioridade na sua vida, Jesus Cristo, e unidade ele não tem preço. Primeiro, a cruz de Jesus Cristo na minha vida, peça isso a Ele. A cruz do meu eu. Temos muitos problemas, temos muitas desculpas, temos muitas razões e lamentos, mas eu lembro de uma irmã e de uma família que nesse momento ela está acamada, porque o câncer alcançou o seu sistema nervoso central e ela não se move mais, está numa cama. O marido desesperado, jovem, com 2 filhos pequenos, desesperados também. Por que o pastor está falando isso? Porque às vezes pensamos que temos problemas. Eu olho para essa família e vejo um problema real. Uma irmã nossa deve ter 2 ou 3 semanas de nascimento do seu filho. Que luta, que luta. Deram ao seu filho algumas horas de vida e ele já saiu da incubadora, já tem aí quase 3 semanas, está engordando, mas há um problema no cérebro, há um problema na face. Estão lá vivendo uma luta muito grande. Isso é luta, isso é desculpa, isso é uma razão no qual há um tempo na sua vida que você acaba tendo que deixar tudo de lado para poder cumprir assim uma questão muito pessoal e necessária, mas eu estou falando isso para mostrar a você que a sua luta
ela é pequena e que na verdade você está usando de uma desculpa para que você nessa tarde saia daqui entendendo que unidade ela é diferente daquilo que você está vivendo hoje. Unidade tem metas. Que metas são essas, pastor? A primeira delas é vencer as dificuldades e cumpri-las. Há uma meta por parte do Senhor sobre a sua vida, que não é só a expansão do reino, não. O crescimento do reino, a expansão do reino, é sim uma obrigação dos discípulos do Senhor, e nós dizemos que somos assim. Mas é uma vontade do Senhor nesse momento, Ele está falando contigo sobre vidas que precisam ser restauradas pela sua vida. Há uma meta por parte de Deus, que é fazer com que você seja bênção na vida do seu irmão. Ser bênção na vida do seu irmão não é falar dele, não é apontar ele, não é criticar ele. Ser bênção é aconselhar, é caminhar, é discipular, é fazer sair daquela situação no qual só Deus pode tirá-lo através da sua vida. Por isso, unidade é uma fragrância, é um perfume que atrai e apaixona. Se tem um perfume que me atrai, é esse ministério de homens aí, ministério que Deus colocou sobre a minha vida, porque foi através dele que eu fui resgatado. O perfume, ele vai exalando e vai alcançando outros homens. Perfume que atrai, perfume que apaixona. Temos falado muito sobre isso nos pequenos grupos, na preparação de líderes no nosso grupo. Um ministério com homens apaixonados, eu digo apaixonados uns pelos outros. Um ministério no qual nós pegamos o telefone e ligamos: meu irmão, como é que está essa luta, como é que está essa confusão, está precisando da minha ajuda, tem vencido nessa área, como é que está isso? Mas temos um dia tão atribulado, tão corrido, que não temos tempo de ligar para ninguém. Tempo temos, né? Não gerenciamos. É muito Facebook, é muito WhatsApp, é muita coisa. Mas Deus está falando aqui nesta tarde. Deus está perguntando para você: como é que está esse perfume? Como é que está essa fragrância? Você é um apaixonado pelas coisas do reino de verdade? Porque se você não for, eu quero te alertar a algo extremamente perigoso. Ou você é apaixonado por esse perfume, por essa fragrância, unidade, reino, ou você vai se esfriar a ponto de ser laçado pelo laço do inimigo, que está nos rodear, que está nos perturbar, que está esperando uma frieza nossa. Essa é a verdade. E a falta desse perfume gera mau cheiro, essa é a verdade. Gera o mau cheiro do pecado, o mau cheiro de sabermos que há alguém precisando da nossa ajuda e nada fazemos, não nos movimentamos. Há dons e talentos sobre nós que foram entregues, mas nada temos feito. Eu não consigo, num momento como esse, pregar sobre outra coisa que não seja compromisso, seja de forma sólida servir ao Senhor nosso Deus. Ou seja, unidade em Cristo, desprendimento. Vocês lembram do que lemos aqui no verso 32 ao 35? Diziam que vendiam seus bens. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tenha que vender os seus bens para ajudar ninguém, mas estou fazendo aqui uma comparação que pouco temos feito como igreja. Unidade, desprendimento. E o desprendimento, para mim, é a segunda característica da plenitude do Espírito Santo na vida
desta comunidade aqui do Culubandê. Esses homens estavam desprendidos, estavam desapegados dos seus bens e valores que tinham. Havia entre eles tamanha consciência da presença de Jesus, que lhes era claro que o reino de Deus vinha em primeiro lugar. É isso que eu estou tentando dizer. Não precisa vender o que tens, mas precisa colocar a sua vida tudo em segundo plano, e o primeiro plano ser Jesus Cristo. Aí estaremos sim honrados aqui em ponto de podermos participar deste momento da Santa Ceia, momento ímpar em nossas vidas, momento no qual o pão e o vinho, o sangue de Jesus Cristo, representado, o corpo, pelos elementos, isso é para nos fazer lembrar a importância desse momento, porque entramos no automático, entramos na rotina de achar que apenas é mais uma Santa Ceia. Não, esta é a Santa Ceia, porque na verdade nem sabemos se na próxima aqui estaremos. Essa é a verdade. Por isso nada aqui nesse povo era deles, tudo era do reino. O meu carro é do reino de Deus, a minha casa é do reino de Deus, a minha família é do reino de Deus, os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos estão inseridos no reino de Deus. Tudo é dele, do Senhor Jesus. Era um povo aqui que podia Jesus dispor da forma que ele quisesse. Mas será que nós somos da mesma forma? Será que temos o mesmo pensamento? Havia aqui um sentimento de liberalidade, essa é a verdade. Eles não estavam presos às coisas ou à sua agenda, ou o que possuíam, não. Eles eram desprendidos, desapegados. Mas nós não, somos apegados a tudo. Mas esses homens, como fruto disto, o Senhor os usava. O Senhor usava os recursos do seu povo para abençoar o seu povo. Como eu oro por uma igreja no qual a conversa pelos corredores não seja o falar um dos outros, ou não seja o criticar cada dia mais uns aos outros, e seja o encontrar uma forma de abençoar a outros, com novas ideias, com novos conceitos, com novos ministérios, com um novo fazer, com um novo se mover. Quando éramos menores em quantidade de membros, fizemos coisas muito maiores, fizemos coisas grandes. Eu acho um absurdo um culto só lotar porque tem um cantor tal. Eu desafio essa igreja. O pastor Lucas é um cantor conhecido e renomado nas rádios, mas eu desafio essa igreja a fazer uma festança, seja com quem for. Ah, mas eu queria o Fernandinho. Vamos lotar aquela festa, vamos impactar aquele povo de Monjolos, vamos levantar recursos para a nossa obra. Poderia ser os nossos ministros, os ministérios de músicas apenas da nossa igreja, sem que ninguém houvesse. Toda a igreja lá deveria estar, assim eu creio. Ah não, mas Fernandinho não vou, então não dá. Gente, isso não está certo. Aqui eles podiam compreender o que a Bíblia sempre ensinou. A Bíblia nos ensina que as pessoas valem mais do que as coisas, mas estamos a esquecer disso também.
as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, ao seu redor, para serem bênçãos na sua vida. Eles não eram uma sociedade comunista. Cada um trabalhava e ganhava de modo independente o produto do seu suor. Mas os empreendimentos ali eram coletivos. Hoje vimos uma igreja um pouco diferente disso aqui. Não sei se só eu vejo, mas essa é a verdade. Cada um tinha posse dos seus próprios bens, como temos hoje, mas havia um amor entusiástico, havia entusiasmo no que eles pregavam e faziam. Mas você tenta hoje colocar um grupo de homens ou mulheres numa torre de oração, 30 minutos, meu Deus, que dificuldade! Cadê o entusiasmo de servir a Jesus Cristo, de orar uns pelos outros, de abençoar uns aos outros? Esse entusiasmo por Jesus fazia com que eles entendessem que tudo que possuíam ou eram tinha um significado. Era o amor de Jesus Cristo, era o reconhecimento a Ele. E este amor, se ele for genuíno, e agora eu falo com a igreja aqui, ele deve ser demonstrado praticamente, de forma prática e eficaz. Quando eu comecei esse culto aqui, sugerindo a você uma ligação, é porque me preocupa talvez um pouco essa questão de não estarmos mais preocupados uns com os outros. Há pessoas que estão a aguardar a sua visita, há pessoas que estão a aguardar uma palavra sua, há pessoas que estão precisando neste momento de uma ligação. Há alguns do nosso meio que estão pensando em desistir, em parar, alguns pensando até em suicídio. Mas o que temos feito como igreja? Apregue-se a isso nessa tarde, antes desse momento da ceia. Apegue-se a essas questões nos quais precisamos começar a colocar como prioridade na nossa vida. Comece a gerar em você a ansiedade, não mais para obtenção dos seus bens materiais, mas uma ansiedade boa, saudável, de cumprir a palavra do Senhor. Que haja no seu coração a ansiedade de você se envolver em um ministério, de você doar o seu dom, de você doar o seu talento, de você fazer alguma coisa, de você abençoar alguém, de você fazer um recurso que não está lhe faltando, chegar a quem está desempregado. Que haja em você uma ansiedade de ofertar, de dizimar com verdade as coisas do reino. Esse povo aqui ultrapassou a compreensão da doutrina e passaram a viver o amor. Aqui não havia teologia, aqui não havia doutrina cristã, religiosa da igreja, não. Havia aqui uma doutrina que era o cuidado aos necessitados. E se fosse preciso, o verso diz que eles vendiam o seu bem pessoal para o socorro. Assim eles faziam, pois compreendiam que o tesouro da terra é ilusão. Aquilo sim era uma doação de amor, queridos. É sobre isso que eu quero falar. Os elementos estão sendo servidos, mas você quer que este ato tenha valor para o Senhor nosso Deus. Que haja nesta noite, em nome de Jesus, de forma verdadeira,
a sua doação ao Senhor da sua vida, do seu coração, do seu tempo. Haja nesta noite uma oferta ao Senhor.